Vamos ver neste vídeo como funciona o lead scoring da RD Station Marketing, tá? Primeiramente, o lead scoring é praticamente uma atribuição de nota, ou seja, a gente atribui uma nota aos leads da nossa base lead, considerando dois fatores: o perfil dele, se ele é responsável, se ele é júnior, se ele é gerente, se ele é diretor, e o nível de interesse, para entender o momento onde ele está. Ou seja, eu posso ter um diretor que está interessado em comprar agora ou um diretor que não está interessado em comprar agora. Então, o nível de interesse também qualifica o lead. Então, a gente qualifica o lead por perfil e por interesse ou momento. Vamos ver primeiramente aqui as instruções que a RD passa e depois a gente vai ver isso na prática. O RD fala o que? Ele caracteriza os leads por perfil, como disse, o interesse. Ao perfil, ele associa uma letra, A, B, C, D. Né? A digamos, é o perfil maior, B, um pouquinho menor, até chegar a D. Tanto é que, se você for ver, os leads na RD Station, de default, se a gente não colocar nenhum tipo de, nenhum tipo de regra, eles vão entrar como D. Ou seja, se eu não sei qual é o perfil dele dentro da empresa, desse lead dentro da empresa, de default, automaticamente D, e obviamente zero, que vai caracterizar o nosso interesse. Então, só que a RD, ela determina o quê? Que quanto maior o perfil dentro da empresa, mais a letra vai ser perto de A. Só que como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente atribui A, B, C, D? Por base de números. Ou seja, dependendo se o cara é um diretor, a gente define que, por exemplo, o diretor é cargo 8. Dependendo, por exemplo, do segmento onde ele atua, do departamento, a gente também dá uma nota. Dependendo do tamanho da empresa, a gente pode dar outra nota, tá? Só que, além dessa nota, a gente tem que dar um peso à nota. Ou seja, o fato que o cara é diretor vale mais ou menos do fato que a empresa está no segmento de tecnologia, vale mais ou menos da informação do tamanho. Então, cada dessas informações tem um peso. Por que é importante o peso? Porque o peso praticamente ele determina o valor final, ou seja, se eu tenho o valor final que permite o cálculo digamos, do perfil. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, se o cargo é diretor, ok, ele está com nota 8 porque eu vou ter que definir que se o cargo for diretor, a minha nota é 8. Depois a gente vai ver como a gente faz isso de forma prática. Só que eu defini que o peso, por ser diretor, é 80%, 0,8%, você está vendo? Um peso muito maior do que, por exemplo, o segmento de tecnologia ou do tamanho. Então, esse peso é importante porque multiplicado pelo valor da nota do cargo, vai dar o valor que a gente vai usar para somar junto com as outras notas das outras características, outros fatores, até chegar ao score de perfil. Esse score de perfil é que a gente vai colocar aqui para entender se o perfil A, B, C ou D. Então, as primeiras considerações que a gente tem é que essa parte 10 até 7,5, 7,4 até 5, 4,9 até 2,5, 2,4 até 0, a gente não pode mexer com isso. Ou seja, a RD automaticamente reconhece que faz a conta, dependendo do valor que a gente dá, tá? E esse resultado a Indestation automaticamente vai encaixar em A, B, C ou D. Então, a gente não pode manipular. Eu não posso, por exemplo, decidir, eu quero que A seja só a partir de 9. Não. A será sempre a partir de 7,5. O que eu posso fazer é manipular esses dados, ou seja, o diretor não é cargo 8, o cargo diretor não é nota 8, nota 7. O peso do diretor não é 80%, mas 60%. Aqui eu posso manipular. Aqui não. Essa questão da determinação, da definição do cargo, do perfil, eu acho um pouquinho maquinosa, né, complexa, para quem não tem muita familiaridade com o conceito de matemática. Apesar do fato de não ser uma matemática complexa, mas precisa entender o que significa peso, 0,80, 80%, enfim. Mas eu estou aqui tentando explicar que aqui o perfil é calculado na base de uma nota, de um score, né, geral do lead. Esse score é calculado na base de uma nota que eu defino para o perfil, seja cargo, segmento, tamanho, eu posso obviamente colocar outros fatores aqui,
e do peso que eu defino, tá? Então, aqui eu não vou poder mexer, aqui eu posso mexer. Essa aqui é a parte de perfil. A parte de interesse, né? Eu preciso definir perfil e interesse. A parte de interesse é mais simples. A parte de interesse é mais simples porque simplesmente eu falo, se o cara clicar aqui, vai dar 3 pontos. Se o cara vier do canal X, vai dar 10 pontos. Se o cara abrir o e-mail, vai dar 8 pontos. Enfim, esse aqui eu vou definir. Obviamente, vou fazer o valor total de pontos e vou atribuir ao lado do nosso perfil. Então, eu vou ter um lead, por exemplo, que será A10, significa que é o perfil A, e 10 mostra o nível de interesse, o A25, tá? E isso aqui é tudo praticamente personalizado. Tanto é que quando a gente começa um lead, ele não tem, deixa eu ver se tem aqui um caso. Vou pegar um caso que não tem um lead scoring associado, ele vem automaticamente com esse D0, tá? Essa aqui que a gente vê o lead scoring. Porque aqui não tem uma regra de lead scoring, ok? Então, 0 significa que a gente não tem uma regra, ele não mostrou interesse, mas na verdade porque a gente não colocou nenhum tipo de score associado ao interesse. D, porque como a gente não colocou nenhuma regra, ele considera D. Agora, se eu colocar uma regra dizendo, se o cara for diretor, dá nota 8 e com tanto peso, ele vai fazer a conta. Se a conta entrar aqui, vai dar vai dar 8,3, então nesse exemplo vai entrar com perfil A, perfil B, perfil C, perfil D. Por que é importante isso? Porque eu posso depois criar uma regra dizendo, se o cara é perfil A e tem 25 como pontos de interesse, por exemplo, eu posso mandar uma notificação para o comercial entrar em contato, porque eu estou falando com uma pessoa que tem um cargo importante na empresa e está mostrando interesse. Então, esse aqui é mais ou menos o conceito. Só que, obviamente, você entende que com todas essas regras que a gente vai implementar, que precisam de vários testes e de várias manutenção, porque, imagina, eu vou colocar um peso no começo, uma nota aqui, só que tem que ver até quando faz sentido. Às vezes, no começo, vai acabar tendo aqui no A um júnior ou talvez um diretor no B, enfim. Então, preciso mexer nisso, testar para ver até onde funciona. Então, isso faz sentido quando a nossa base de lead é muito grande, né? Por isso que primeiro a gente precisa ter uma base de lead bem grande para poder fazer esse tipo de teste, tá? Então, de forma a parte teórica é essa, a definição do perfil e a definição do interesse. Vamos ver a parte prática, sempre clicando aqui em lead scoring, a gente entra aqui, ok? Vou mostrar. Entra aqui, o veja como funciona, vai entrar de novo nessa tela, que explica, e configurar de score. E aqui que a gente configura, tá vendo o perfil, e aí são todos os, digamos, os fatores que eu posso considerar, igual esse aqui, tá vendo? Que no nosso exemplo, esse cargo, segmento e tamanho, eu posso acrescentar outras propriedades. Eu vou dar o peso aqui, tá vendo? Eu posso aumentar, diminuir o peso, ok? E aí, entrando aqui, além do peso, eu vou dizer que nota que atribuo a cada, no caso segmento, né? Porque eu estou falando de segmento, o tamanho da empresa e tudo mais. Então, eu vou atribuir uma nota a isso, ok? Então, obviamente, a melhor forma de fazer e de depois entender onde o cara se encaixa é mandar e-mails, mandar landing page, onde o cara, para baixar o material, tem que se cadastrar, tem que passar informações e, obviamente, você é diretor, você é responsável, você é isso, você é aquilo, e ele respondendo automaticamente vai não passar as informações, que obviamente são totalmente invalidadas se a pessoa não colocar o cargo certo, o nome certo da empresa, e daí vai, né? A mesma coisa quando alguém se cadastra por meio errado. Então a gente está fazendo todo esse trabalho e ainda tem essa chance do cara não colocar as informações certas. Eu trago essas informações à tona para deixar claro que muitas vezes o conceito é legal, mas a praticidade dele depende do cenário onde a gente está. Então, se eu tenho poucos leads, imagina, ainda tenho essa possibilidade que a pessoa coloca as informações erradas, e fora que o fato que ele tem que colocar informações já é o trabalho que a gente está pedindo dele. Então, tem o que significa material para baixar e tudo mais. Então, a gente precisa entender quando realmente isso funciona. Então, isso visto na RD Station, a gente precisa fazer, ok, como é que eu posso fazer um trabalho de planejamento desse tipo de lead scoring? Eu posso fazer isso dentro de uma planilha
Essa planilha você vai ter acesso para baixar na descrição desse vídeo. E aqui vai te acompanhar, a gente acha, de forma mais simples para entender o processo inteiro, tá? Então aqui, a gente vai ter, porque a gente precisa definir isso no nosso planejamento para depois implementar aqui dentro, tá? Mas na RDStation tem as implementações, mas não tem uma fotografia, um conjunto, tudo junto, que me mostra quantas notas, quanto peso para cada segmento e tudo mais, tá? Então eu faço isso numa planilha, tá vendo? Então, o tamanho da empresa, eu sei que até 5, esse aqui é um exemplo, obviamente você pode adaptar, até 5 pessoas vai dar pontuação 3, 5 a 10, 6, 10 a 15, 7, é a nossa pontuação. O cargo, o setor e outras características, outros critérios a gente pode colocar à vontade. Aqui a gente coloca o peso que a gente dá para cada característica, ok? E aqui é a análise do lead, tá? Então, esses aqui são os critérios que a gente define e aqui o que acontece com o nosso lead de verdade, tá? Então, por exemplo, se eu sei que o lead, o tamanho da empresa, até para fazer uma simulação, tá 10, provavelmente eu vi, é uma empresa entre 15 e 30 funcionários, então eu vou colocar a pontuação 10. E aqui ela automaticamente calculou o score, né, a nota. Obviamente você não tem que, essa aqui é uma regra, né, você baixando vai ter acesso a essa regra, não tem que mexer na fórmula, mas só para dar um exemplo. Se eu, por exemplo, não, a empresa, no meu exemplo, é uma empresa de 35 funcionários, então, beleza, tem que colocar nota 7 aqui. Tá vendo? Esse aqui já muda. E junto com esse muda esse score, porque esse score, automaticamente, essa fórmula consegue ver aqui, tá? Consegue ver, faz praticamente a triagem, implementa essa regra que a gente viu aqui. Ok? É isso que ela fala, se essa nota 0,2,4 dá D, se 4,9 para 2,5 até 4,9 dá C, e daí vai, tá? Então, a gente pode brincar aqui à vontade, colocando as anotações, tá? Uma empresa de mais de 100 funcionários, vou dar 5 aqui, tá vendo? Tá mudando, tá bem. Agora, imagine que eu tenho uma empresa de 20 funcionários, então aqui, nota 10, beleza? Imagine que o cargo, eu estou falando com o diretor, ok? Então, nota 10. Imagine que um setor seja, sei lá, e-commerce, mais nota 10, tá vendo? Eu estou 10, aí automaticamente o score vai para A. Imagine que eu estou no setor engenharia, por exemplo, B2B, outros vai colocar 5, tá vendo? Já baixa a nota, é 7. A gente pode ver aqui que 7 e ainda B. Então, aí dá para brincar à vontade. Isso aqui é a nossa tabela de referência, não preciso entrar na FDStation, está aqui, nossa referência. E aí tem outra coisa importante que a gente tem que definir, além do fato de ter um lead, um interesse, a gente precisa entender o que torna esse lead oportunidade, tá? O que torna ele qualificado? Então, a gente define isso aqui do lado, dizendo, ok, se o lead for um A5, porque eu posso ter, por exemplo, casos em que o lead tem um perfil mais alto, mas menos interesse, e outros casos em que eu posso ter um perfil menor, mas com interesse maior, tá? Então, eu defino aqui, ok, beleza. Se meu lead é A5 ou B15, obviamente mínimo, né? Ou C20, aí ele se torna o MQL, o tal de lead qualificado que está aqui no nosso dashboard, que é esse aqui. Tá? Então, eu posso dizer depois, uma vez que defino isso aqui, de novo, o meu planejamento, cria um fluxo dizendo, se o cara tira essas notas, manda como lead qualificado. Agora, se o cara, então, entre a 5 e a 10, como A, é MQL. Só que se ele chegar a 10, é oportunidade, ou seja, não é só lead qualificado, não. Manda direto para o comercial tocar a bola. Aí, se for, por exemplo, entre B15 e B30, é MQL. Mas se o cara chegar na nota B30, é verdade que é ainda B. Só que mostra um interesse nível 30, aí de novo pode mandar para o comercial. De novo, se for sim, C, ou seja, o perfil talvez mais júnior que tem, tá? Por essas questões. Ou até o tamanho da empresa, enfim. Mas está mostrando muito interesse, 55 nota muito alta de interesse, manda para o comercial fazer uma qualificação mais personalizada. E condei nunca porque realmente quase descartado. Então, essa aqui que a gente trouxe aqui é um vídeo para tentar mostrar
Primeiro, de forma teórica, o que é o lead scoring? Então, voltando, lead scoring é a atribuição de nota para qualificar o nosso lead, tanto por perfil quanto por interesse barra momento, entender o momento de compra. Esse aqui é o conceito. Como a RD Station implementa isso, né? Como é implementado o perfil, a nota de perfil, como é implementada a nota de interesse, e como tanto a explicação da RD quanto a implementação mesmo na prática. E a gente viu também na nossa planilha de acompanhamento como fazer o nosso planejamento para acompanhar essas atribuições, ou seja, entender tem uma fotografia geral de quanta anotação, de qual anotação dá para cada característica, cada tipo de nível de interesse, e aí como determinar a oportunidade de leads qualificados a partir do lead scoring. Até a próxima. Tchau.